Olha só, essa informação tem aumentado o número de divórcios e inventários realizados nos cartórios. No estado, o crescimento foi de 48%. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora ao vivo com a repórter Rosane Mendes. Quais as explicações, Rosane, para esse crescimento aí de inventários e também divórcio, né? O processo é mais simples no cartório? Agora acho que a Rosane ainda não está ouvindo a gente. Daqui a pouquinho. Anderson, te ouvi. Agora? Ouviu. Tá me ouvindo? Agora sim, então conta pra gente. Deu problema na minha comunicação aqui, eu consegui dar um jeitinho, agora sim eu te ouvi. Sim, a gente convidou aqui para conversar com a gente a Melina Lobo, ela é advogada, justamente para a gente esclarecer mais essas informações. Aumentou muito a procura por cartório e isso é um ponto positivo, né, doutora? Bom dia, obrigada pela participação. O que acontece? Qual o reflexo disso, da procura pelo cartório e fugir da judicialização? Olha só, realmente aumentou muito a procura por atos extrajudiciais, eles são atos de acordo, atos de conciliação, e a expectativa é que esse aumento seja ainda maior, porque as partes, quando elas procuram o cartório, elas negociam, elas entram em consenso, elas entendem as expectativas da lei, o que o Código Civil determina e não determina. Não é um processo fácil, porque a gente está tratando de família, de coisas sensíveis, de temas abstratos, de sentimentos, mas quando as pessoas sentam numa mesa e falam vamos negociar e vamos deixar isso mais rápido, mais efetivo, geralmente o resultado é muito positivo. Quais são os serviços que procuraram, que saíram um pouco mais ali do juiz e foram parar no cartório? Principalmente os divórcios e os inventários. Os divórcios quando tem partilha, guarda de menores, bens, tudo pode ser discutido e organizado extrajudicialmente e levado ao cartório para ser homologado através de escritura pública. Os inventários também. Os inventários geralmente são um momento de muita dor, a pessoa perdeu o líder da família, deixou patrimônio, há questões ali a serem resolvidas, tanto sentimentais quanto patrimoniais. Se essas pessoas organizam e levam para o cartório, é tudo feito mais rápido e mais econômico. Inclusive econômico, vamos falar disso que eu acho que é o ponto principal. Qual o reflexo disso? Dá para a gente mensurar assim, questão de valores? Econômico para quem? Econômico tanto para as partes quanto para o Estado. Um processo judicial ele custa muito dinheiro para o Estado, que tem que manter todo um aparato judicial para que sejam feitas provas, para que explique quem está certo e quem está errado. No cartório, as pessoas têm que fazer consenso. E no consenso, elas têm que sentar e negociar até que cheguem numa medida justa, honesta e consistente. Porque senão o acordo também não vai se sustentar ao longo do tempo. E pensando em relações familiares, a gente tem que pensar o seguinte: as relações familiares são duradouras. Aquele acordo que se faz, ele vai perdurar no tempo, porque geralmente é um acordo entre irmãos, entre primos, e se for feito isso com alegria, com muita técnica de negociação, olhando os interesses ocultos, isso vai ser muito mais vantajoso para a família como um todo, em termos financeiros e em termos emocionais. Hoje, como seria um trâmite, então, de divórcio? A pessoa tem que procurar um profissional, um advogado, preferencialmente um habilitado para negociação, que possa chegar nesse consenso entre as partes. Se tiverem dois advogados, que sejam os dois advogados dispostos a negociar. Feito o acordo, pronto o acordo, se leva no cartório para redigir a minuta em forma de escritura pública, finalizou, acabou, cada um com seus direitos, segue a vida para frente. Caso não consiga resolver em cartório, ainda há a possibilidade de levar para o juiz. Sim, e o contrário também. Se está no judiciário e no meio do caminho foi possibilitado um acordo, pode ser feito tanto o acordo lá na justiça e pedindo a homologação do juiz, quanto levado para o cartório e pedido essa escritura pública onde se registra o acordo das partes. Doutor, outra questão que eu acho que leva muito discussão é a questão do inventário. A questão do inventário é como a pessoa se organizar para conseguir resolver tudo no cartório. Normalmente é um momento onde os ânimos estão muito alterados e acaba levando para a justiça sem necessidade. Sem dúvida nenhuma. Quando os ânimos estão muito exaltados, a gente mistura muito as coisas emocionais com as coisas patrimoniais. Geralmente há rancores, há remorsos, há coisas mal resolvidas. E se a pessoa que está ajudando essa família tem habilidade de negociação, as coisas ficam mais leves e a gente pode chegar num consenso.
Documentalmente, há uma burocracia grande que também tem que ser organizada, mas o principal é esse ajuste de interesses, para que todo mundo saia atendido. Doutora, bom Inclusive, qual a dia. orientação para quem está numa situação como essa? Oi, Rosane. Vou fazer uma perguntinha aqui, uma curiosidade. Demora em torno de quanto tempo esse processo de divórcio extrajudicial no cartório? E é caro? É um processo assim que não custa muito? E quais os critérios? Olha só, um divórcio vai depender sempre do consenso das partes. Se as partes resolverem rapidamente, vai demorar muito menos tempo e, claro, também menos dinheiro. Geralmente, tanto o divórcio quanto o inventário, é cobrado honorários advocatícios, uma porcentagem sobre o que está se discutindo ali, sejam bens, sejam pensão alimentícia. E as taxas do cartório são fixas, existe um teto máximo que só paga aquilo ali. Ao contrário do judiciário, que também existe um teto máximo, mas é bem mais caro do que as taxas cartorárias. Obrigada, doutora. Inclusive, a gente percebe assim, que eu ia te dizendo, normalmente a pessoa quando ela começa a entrar, seja por divórcio, seja um divórcio, seja um inventário, a primeira coisa que ela pensa é um advogado. Dá para resolver isso sem envolver um advogado? É muito difícil resolver isso sem um advogado, porque o advogado é aquele especialista, tanto na burocracia da lei, quanto nos interesses, o que é justo, o que não é justo. O advogado, que atua como um facilitador de diálogos, ele vai ter muito mais espaço nesse momento extrajudicial, porque ele vai ajudar as partes a se entenderem. É como se a gente fosse um tradutor. Olha, na verdade a pessoa está querendo dizer isso e isso, é mais sentimental, vamos chegar aqui num consenso. Certo. Mais uma vez, muito obrigada aqui pelas informações no Bom Dia Goiás. Só lembrando, gente, que nesses últimos 2 anos aí a procura pelo cartório para resolver inventário, separação aumentou em 48% e isso refletiu aos cofres públicos, viu, Anderson e Suelen, mais de 60 milhões de reais em economia, viu? Tá certo, Rosane. Muito obrigada pelas informações. Obrigada também, doutora, que participou aqui conosco.